Buenos dias, olá, que tal? Então, turma, hoje nós vamos conhecer, ou melhor, nós vamos rever alguns verbos que vimos bem lá anteriormente, que são chamados verbos pronominais, verbos pronominais. Vocês já viram esses verbos logo no início, quando aprenderam espanhol. Hoje eu vou apresentar a vocês alguns verbos pronominais. Bom, vamos começar. O que são verbos pronominais? Sempre acompanhados por pronome átono, aquele pronome reflexivo, me, te, se, nós, ois. Isso quer dizer que cada pronome reflexivo desse representa uma pessoa. Por exemplo, quando eu me refiro ao me, eu me refiro à primeira pessoa, que é eu. Quando eu me refiro ao te, eu me refiro à segunda pessoa, que é o tu. Se eu me refiro ao se, eu me refiro à terceira pessoa, que é ele, os te. Se eu me refiro ao nós, me refiro a nós outros. E se eu me refiro a ois, a vós outros. E se eu me refiro a leis, eu me refiro ao eles, ustedes. Então, a primeira coisa que nós temos que saber, esses verbos têm a ver com o sujeito. Vamos ver aqui. Eu tenho o verbo llamar, que é um dos primeiros verbos que aprendemos quando estudamos espanhol, por isso que eu coloquei. O verbo llamar, ele é um verbo pronominal, porque quando você diz yo me llamo, você se refere à primeira pessoa, e assim você segue com todas as pessoas. Você não pode dizer yo llamo, fica uma construção errada. Então, yo me llamo, tu te llamas, ele, usted se llama, nosotros nos llamamos, vosotros os llamais e eles usted se llamam. Prestem atenção aqui, ó. Todos eles eu tive que colocar o pronome átono ou pronome reflexivo. Aí eu coloquei outros exemplos de verbos pronominais. E uma pergunta que pode surgir, uma dúvida: como é que você reconhece quando é um verbo pronominal e quando é que você tem que usar esses pronomes átonos? É fácil. Todo pronome, verbo pronominal, ele vai ter um ser, a partícula C no final, ó. Llamar-se, meter-se, reunir-se. Todos eles vão ter essa partícula. Então, se esse verbo tiver a partícula, você vai ter que usar o pronome átono para conjugar. Vamos ver o meter-se? Yo me meto, tu te metes, ele, usted se mete, nosotros nos metemos, vosotros os meteis, eles, ustedes se metem. Então, o verbo meter é pronominal, preciso conjugar. Assim também como o verbo reunir-se. Yo me reúno, tu te reúnes, ele, usted se reúne, nosotros nos reunimos, vosotros os reunis, eles, usted se reúnem. Então, queridos, todas as vezes que eu tiver um verbo pronominal, eu preciso utilizar os pronomes átonos para a conjugação. Aqui eles estão conjugados no presente. Alguns verbos pronominais: acostar-se, echar-se é sentir saudades, ir-se, que é o verbo ir, arreglar-se, que é o verbo arrumar, dormir-se, cair-se, dormir, cair, levantar-se, reir-se, que é o verbo rir, sentar-se, vestir-se, quedar-se. Tem outros verbos também que eu vou colocar para vocês. Então, por exemplo, se aqui eu vou conjugar o verbo acostar, ele vai ficar yo me acuesto, tu te acuesta, ele se acuesta, nós outros nos acostamos, vós outros os acostais, eles se acuestam. Então, todos os verbos terão essa particularidade de ter os pronomes átonos também. Em português, nós usamos os pronomes átonos. Eu me chamo, ela se chama, nós também usamos. Então, o que você precisa prestar atenção é na hora de conjugar os verbos e utilizar essa regrinha do pronominal. Pronominal tem a ver com pronome, pronomes átonos, esses que indicam as pessoas.
Vou colocar lá na plataforma tudo que eu coloquei aqui e mais outros verbos que são pronominais e algumas atividades para que vocês façam. Caso de dúvidas, é só perguntar. Então, segue a nossa... Você pode fazer lá na plataforma e colocar no seu caderno e me dar ok lá no grupo. A gente se encontra no plantão. Qualquer dúvida é só chamar. Um grande beijo, fiquem com Deus. Até a próxima classe.